Olá, sertaninhos, para mais um vídeo, mais um react. Porque não conhece, eu sou a Indy e hoje nós estamos aqui com a segunda parte de Berserk 27. Eu vi o vídeo todo junto, mas eu resolvi cortar ele, né, pra não ficar muito pesado. Então fiquem com a segunda parte. Enquanto isso, no campo de refugiados, Nina dava de comer a uma velhinha e cuidava de Casca, que brincava com algumas crianças. Nesse instante, um rapaz chamado Joaquim se aproximava de Nina, com um olhar entristecido, pois ficou sabendo do estado de saúde dela. Ela fica irritada com aquele olhar de pena e pergunta se mesmo sabendo disso, ele ainda quer dormir com ela. Mas ele diz que não é isso, ele apenas estava preocupado. Mais irritada ainda, ela grita: "Então vem deitar comigo!", chamando a atenção de todos ao redor. Joaquim pede calma e Nina se aproxima. "Se você tem essa coragem toda, venha se encontrar comigo hoje à noite, ao badalar do sino à beira do rio", ela diz, e depois vai, junto de Casca, para a barraca das meretrizes, e se deita, com um olhar triste. Anoitece. Joaquim já estava lá, esperando, até que ela chega. De imediato, o abraça e pergunta se ele a ama. Ele diz que sim. "Então você quer se deitar comigo? Morreria por mim? Iria comigo até os confins do inferno?" Um tanto hesitante, ele responde que sim. Nina o beija, diz que não vai cobrar e o puxa pelo braço, o chamando para ir para o lugar que não há nenhum deus severo, para o fim do mundo. Um pouco distante, Luca seguia os dois. E um pouco mais distante, Luca era seguida por Casca, que por sua vez era seguida pelos mortos. Caralho, mano, mataram todo mundo certo. Nina e Joaquim logo chegam até uma caverna, onde algumas pessoas encapuzadas entravam. Eles seguem o mesmo caminho. E o que havia lá dentro era o pecado. Um amontoado de corpos fornicando entre si. Havia música, um caldeirão e até o Bafomé. Um homem enorme com a cabeça de Bafomé. Joaquim fica chocado e assustado, enquanto isso Nina aí é profanação para participar da de festa. ok? Rapidamente as vestimentas de ambos são retiradas e Joaquim observava sua amada ser tocada e beijada. Vai dar merda pra caralho. Em algum lugar, o observador assistia à festa. Um líquido estranho escorria pelo corpo de todos ali. Joaquim sentia como se seu corpo inteiro estivesse entrando dentro de Nina, como se ele estivesse se afogando. Ele se pergunta se isso era uma alucinação. A fumaça do caldeirão dava forma à mão de Deus vão viver um bagulho muito louco. Os hereges a adoravam como a deusa do fogo. Luca já havia chegado e também via a silhueta de Islam. Logo chega à conclusão de que há alguma droga naquele caldeirão. Depois que terminam, Nina leva Joaquim até Bafomé, dizendo para o rapaz repetir as palavras blasfêmicas contra Deus. Depois, beija o monstro no peito e na genitália, que toma a forma de uma cobra. Joaquim o faz. E para concluir o ritual, ele precisa beber a sopa que estava sendo preparada no caldeirão. Ele bebe, mas logo percebe um dedo em sua boca. Ele deixa a sopa cair e vê orelhas, olhos, narizes, dedos. Ele olha mais atentamente para o caldeirão e lá dentro havia um bebê e outras crianças. Joaquim fica apavorado e começa a correr. Nina então grita: "Matem esse homem, ele vai nos denunciar." Os hereges então o perseguem até que o garoto tropeça e cai de um desfiladeiro. Ele morreu. A essa altura ninguém pode sobreviver. Vamos voltar pra dentro. Alguém pode ter ouvido o grito, dizem alguns deles. Eles voltam e Nina fica sozinha. Ela começa a rir e chorar, chamando o rapaz de mentiroso. Luca então se revela, se aproxima. Nina manda ela ficar longe, a acerta com uma pedra na cabeça, mas ela continua e a acerta com um tapa na cara. Mais um, depois a puxa pelo braço, a coloca no colo e a castiga com tapas na bunda. Nina começa a chorar, a pedir desculpas, até que Luca para, a abraça, diz que estava preocupada e a chama para casa. É quando percebem que Casca estava cercada por hereges. Um deles retira suas ataduras, revelando seu belo rosto. O maldito fica curioso para ver o corpo e começa a rasgar as roupas. A marca sangra. E Casca começa a ter a visão dos apóstolos que a profanaram. Ela grita sem parar. Os espíritos então chegam, tomam os corpos dos hereges e começam a matar os não possuídos.
Luca fica apavorada. Mas o que é isso? Não me diga que a Ellen, ela diz consigo mesma, sem completar. Os possuídos avançam em casca. Então, mais uma vez, seu filho aparece para protegê-la e expulsar os espíritos. Feito isso, mais uma vez, ele desaparece. Diante de tal milagre, os hereges se ajoelham perante Casca e começam a adorá-la. No fundo daquele Que milagre! desfiladeiro, Joaquim parecia ter caído em um rio. Gente, eu não entendi o O milagre. dono dos olhos sinistros o arrasta até a beira. Joaquim respirava e o observador saía. Um dia se passou. O sol estava quase se pondo. Guts finalmente descansava e Isidro continuava a segui-lo. Esse doido correu o dia inteiro sem parar, desde a tarde do dia de ontem. Se não fosse a carona da carroça dos refugiados, eu teria perdido ele de Vocês vista. estão indo pra uma Que cidade sorte. muito O crazy. menino se aproxima que de acontecem Fininho e rituais tenta pegar a crazy Dragon Slayer, demais, mano. mas obviamente ele não consegue fazê-la sequer se mover. Puck Porra, então moleque, aparece, também é foda, lhe apontando sua flor de espinhos. Dobre os joelhos para dar estabilidade, assim ó, tá vendo? Assim. Depois concentre-se no primeiro golpe, como se ele fosse o único, e ataque! Este golpe é chamado de cravada entorpecente. Eu sou Puck, mestre de 7º grau do estilo Jinken-Ryu élfico. Rege a educação que você se apresente antes de indagar o nome de alguém. Mas eu não perguntei nada. Eu sou Isidro. Certo, Isidro. Agora tente novamente. Prepare-se. O garoto tenta levantar a espada novamente e até que está conseguindo. Então Puck sobe nela, fazendo a espada cair sobre o garoto, deixando ele preso. Ô Guts, peguei um ladrão que tava tentando roubar tua espada. Guts levanta, pega a espada e a Nossa. coloca nas costas. A cara do Isso não é Gustavo. brinquedo pra criança. Vê que tá me seguindo desde ontem. Isidro fica sem saber o que dizer. Tá querendo ser discípulo dele? Se for isso, precisa falar comigo primeiro, que sou o agente dele pra combinar um preço. Não é nada disso. Eu não sou do tipo que se curva às ordens dos outros, não. Guts o olha e abre um sorriso. Já sei. Se arrependeu da comida que deu pra gente, né? Que mesquinho. Não adianta, viu? A gente já comeu tudo. Essa espada aí, garoto. É sua? Tá querendo ser uma espadachinha? Já matou alguém com ela? Não. Nunca. E daí? Qual foi? Olha a cara de Bom, pra mim moleque tanto faz. encrenqueiro. Mas eu aconselho você a sair de perto de mim, viu? O que eu faço que deixo de fazer é problema meu. Quem é você pra me dar ordens? Tá certo. Mas eu avisei. Eu sou o Gustavo, eu Diz sou o Guts, Berserk. enquanto sua marca sangra. Nossa, já tá sangrando. Ô, esse ladrão, é melhor você fugir daqui. Não enche o saco. Lá vem. Isidro arregala seus olhos e percebe que rodas estavam vindo por aquela estrada. Os espíritos usaram os cadáveres dos que sofreram a pena da roda há um mês atrás, ainda amarrados às rodas. Isidro puxava a bochecha pra ver se isso era mesmo real e Puck o acerta com algumas espetadas na cara pra ajudar. As rodas humanas começam a segui-lo e ele sai correndo. Guts então acerta o bicho, o estraçalhando. Ele não tinha tempo pra perder com isso, então ataca alguns na sua frente e sai correndo. Puck usa Isidro de carroça e manda ele meter o pé. Avante, Easy, ladrão! Moleque, procura um lugar pra se esconder. Se ficar me seguindo, vai sobrar pra você. Nem a pau! Responde o menino, continuando a seguir o espadachim. Uma das rodas o alcança, então Puck diz: Easy, ladrão, agora é a hora. Põe em prática tudo que eu te ensinei sobre espadas. Ah, é verdade. Tinha me esquecido. Agora! Cravada Jigen-Ryu élfico! O menino ataca, mas a espada quebrou. Ele e Puck ficam em choque. As rodas do inferno avançam. Barreira, Easy, ladrão. Guts aparece e salva o garoto estraçalhando-se. Ele pega Isidro pela camisa e o joga pra longe daquela estrada. Depois, arreda o pé, enquanto as rodas o seguem. Passado algum tempo, Guts continuava a correr desesperadamente. Acho que já desistiram. Ou vai ver, você acabou com todos eles no fim das contas. Ei, já tá tudo bem, pode diminuir o passo, Puck lhe diz. Mas Guts continuava a toda velocidade. Ei, tá me ouvindo? Você tá correndo sem parar desde ontem. Só dormiu um tiquinho de nada. Desse jeito você não vai conseguir fazer nada quando chegar lá. Não esquece que tá carregando esse troço gigante nas costas. Como será que aquele moleque tá? Será que ele morreu? Ele parecia com você, Guts. Principalmente o olhar mal encarado e a teimosia. Vai se fuder. De repente, Guts para. Puck quase saiu voando. Não freia assim de repente. Respeita quem tá na tua bolsa. Hã? Alguém havia surgido. Um fantasma atrás do outro. Essa noite tá agitada, hein? Não. Pode Esse aí vir. é um velho conhecido meu.
Se tratava de School Night. Interrompi minha cavalgada, lindo. curioso por sentir uma concentração de aura maligna nos arredores. Vejo que ainda vive. Oh, aquele que resiste. É só o Gustavo. Hã? Vocês se conhecem? Sabia que você tinha poucos amigos, mas um monstro? Ah, nada contra monstro, tá? Esse cara aqui é bem solitário. Faço muito gosto que ele cultive outras amizades. A propósito, eu sou Punk. E você? Calado, Punk. Um elfo? Companhia interessante a sua. Ué, esse sujeito tem algo nele. Assim como há 2 anos, os destinos continuam bem atados um ao outro. Faz tempo, né, velho? E o que faz por aqui? Eu já disse, sou aquele que combate os que não são humanos. Onde eles estiverem, eu também estarei. Apóstolos. Então eles estão aqui por perto? Ou eles, ou a origem deles. O local para onde vou agora, muito provavelmente, é a terra para a qual você se dirige também. Espera. Não vai dizer que os mãos de Deus estão na Torre da Condenação? Aqueles seres estão em todo e nenhum lugar. Basta uma grande concentração ativa de energia humana negativa que eles surgem. Por outro lado, a imensidão de suas existências etéreas é tão insustentável que eles não conseguem se manter neste mundo. Portanto, pode-se dizer que eles existem e ao mesmo tempo, não. Lá vem você de novo com esse papo complicado. Não tenho tempo para os enigmas. Contudo, há uma exceção. Uma vez a cada 1000 anos, essa energia ultrapassa as fronteiras, trazendo ao mundo real a encarnação daquilo que só deveria existir em âmbito divino. Estou certo de que você também viu o sonho do Falcão. Provavelmente todas as pessoas do mundo tiveram o mesmo sonho, pois ele é a anunciação do surgimento de alguém neste mundo que possui o predicado do Falcão. Ele disse: Falcão. Tenho uma pergunta a fazer. Respira, Onde está a Gustavo. dama com quem andava? Por acaso, ela se encontra na Terra Sagrada para onde você se dirige agora? O quê? Como pensei. Ei, o que você tá resmungando aí? Como sabe disso? Explique direito. Se possível, de um jeito simples. É a força divina que virá a este mundo. Essa força de atração é um convite à celebração. Trata-se de um fenômeno sobrenatural ligado ao evento vindouro, uma réplica do reino divino. Réplica do reino? O rebanho guiado para a terra sagrada banhada em sangue deseja o Falcão da Luz. Você e sua companheira estarão no centro deste fenômeno, como se atravessassem o núcleo. O eclipse. Será como uma réplica do eclipse. Guts ficava Ai, paralisado. meu Deus. E Pug podia sentir dele raiva, insegurança, medo, as mais diversas emoções. O que é isso? Este sentimento? Ele se pergunta. Está me dizendo que aquilo vai voltar a acontecer? Aquilo vai mais uma vez. Isso parece êxtase. Lamento dizer, mas não cabe aos humanos alterar o roteiro de tal evento. Quê? O mundo real é como a imagem da lua refletida na superfície da água. Não há como apagar. Enquanto a lua existir no céu, a sua imagem também continuará a pairar sobre a água. Além disso, E a aquele menina já lá, é um esqueci fato o nome dela que tá cuidando consumado. da casca, gente. O que está vai por morrer. vir é apenas um reflexo desse fato. Apenas o vestígio de algo iluminado por um sol decrépito, que faz sua sombra se estender longamente por toda a terra. Resumindo, o que você quer dizer é que tudo vai acontecer exatamente igual àquela vez? Nós estarmos aqui, sem ao menos termos planejado, é mais do que prova disso. Nós já fomos tragados para essa correnteza do destino. Enquanto parte do mundo real, não passamos de imagens refletidas na água. Essa história de reflexo e destino não valem nada pra mim, entendeu? Eu vou pra Torre da Condenação com minhas próprias pernas, por minha livre e espontânea vontade. Não estou obedecendo ordens de ninguém. Além disso, você se esqueceu. Nossa, Eu sou esse bagulho extremamente muito louco teimoso. aqui. Não foi você mesmo quem me apelidou de aquele que resiste? Essa história de destino nunca colou comigo. Já tem um bom tempo que o monstro fez uma previsão pra mim. Ele disse que uma morte inevitável estava a me aguardar. De fato, ele acertou quando previu que ia acontecer um eclipse. Aliás, você também falou a mesma coisa. Mas depois de tudo,
O que você vê aqui? Nadei em um mar de sangue. Ganhei uns arranhões e machucados pelo corpo. Mas tanto eu quanto a casca sobrevivemos. Eu sei que daquela vez tivemos sua ajuda, mas agora será diferente. Eu vou salvá-la com as minhas próprias mãos. E depois... É um sentimento violento. Mas não é só raiva. Você vai dar um beijão. É algo muito mais complexo. De fato, Que raiva, na velho. junção de tempo e espaço, existe uma pequena probabilidade de aparecerem anomalias que fogem até mesmo à compreensão deles. Sei disso, pois aposto nessa probabilidade. Isso também se aplica ao eclipse. Um reflexo não necessariamente será igual ao evento original. Há um limite físico para que isso ocorra no âmbito da matéria. Lembra-se do estigma gravado em seu pescoço? Talvez ele o ajude de alguma forma inusitada. Como já disse em outra ocasião, graças a esse sinal, você está entre os dois mundos. Caminha na fronteira entre o mundo real e o mundo dos mortos. Mesmo que seja só a meio passo, você se encontra fora dos princípios de ambos os mundos. Quem sabe não tenha razão. Talvez você não seja a imagem da lua, mas sim um peixe a agitar a superfície da água. Porém, devo alertá-lo: lutar ou salvar. Tem apenas um objetivo em mente. A possibilidade de realizar ambos é remota. Vamos nos encontrar então na Terra Sagrada onde se reúnem as ovelhas cegas. Até lá. O cavaleiro então se vai. Podia ter pedido uma carona, né? Escuta. Não, nada. Deixa pra lá. Talvez seja impressão minha, mas... aquele cavaleiro parecia emanar uma aura de elfo. Salvar a casca. Essa é a prioridade. É pra isso que estou aqui. Mas se por acaso eu der de cara com ele... Não, você não se isso pode vier a trocar a acontecer, casca Guts segue pelo seu caminho Grift, seu e mais atrás, cuzão. Isidro continuava a segui-lo. Intancável, velho. Diferente dos uivos dos ventos, aquele som mais parecia o rosnar de um monstro, vindo das profundezas da terra. Quando esse som começava a ecoar, a garotinha se encolhia na cama e sozinha passava a noite em claro. Ele fazia. Apesar do medo, Para, ela Subsolo, sempre tô com acabava medo. atraída para a janela de seu quarto, de onde podia avistar a praça da cidade. Ali havia uma estranha coluna de fogo, com inúmeras sombras tremulantes refletidas. Eles faziam como se estivessem festejando. É assim que Pela festeja? manhã, Farnese dava ordem para atearem fogo nos hereges condenados. Jerome comentava que ficava Sua impressionado piranha do com a caralho, tomara que determinação da enfie mais pau no comandante teu cu. ao mandar pôr fogo nos pés dos outros. Um dos cavaleiros diz que ela possui vasta experiência nesse tipo de execução, pois a residência de sua família ficava em frente à praça em que essas execuções eram realizadas na época áurea da caçada aos hereges. E que parece que Por isso que ela é desde doente pequena, mental. participava voluntariamente dessas execuções, ateando fogo Sua na pira vaca. onde queimavam os condenados. E mais, o Vaticano só concordou em deixá-la conduzir as buscas ao espadachim negro, pois há 3 anos ela descobriu os planos de rebelião de um grupo de hereges e mandou todos pra fogueira. Um garoto ali perto chorava, pois seu pai era um dos que estavam na fogueira. Um homem vai até o garoto, segurando uma tocha, a entregando e dizendo pra ele lançá-la no pai, pra provar que também não é um herege. Sérpico aponta Meu sua espada Deus para o pescoço do do homem, céu. dizendo que a criança é inocente e que isso já foi comprovado durante a inquisição do pai dele. Depois, Sérpico vai até Farnese, pedindo permissão para se retirar por uns instantes, pois não está se sentindo muito bem. Ela permite. Então ele vai para um banco no mosteiro. Vagabunda do caralho, eu Jerome tenho também nojo da logo tua cara, só aparece, senta ao seu piranha. lado e o elogia pela atitude com o garoto. Eu achava que você era só mais um desses oficiais de meia tigela. Esses mas aí vi que são tava os melhores errado. personagens daí. Tô o falando do resto que moleque morra que você tudo. defendeu agora há pouco. Demonstrou o espírito de justiça de um verdadeiro cavaleiro. Sérpico diz que apenas se identificou com o garoto, pois passou pelo mesmo,
Sua mãe também morreu na fogueira, acusada de heresia, há 3 anos, bem diante de seus olhos. Jerome fica sem saber o que dizer, levanta e pede perdão. Tem minha garantia de que não irei comentar a respeito. Aceite minhas desculpas, meu caro arauto. Relaxa, não tem problema. A propósito, os trejeitos nobres não combinam com você. As mulheres sempre me dizem isso. Épico. Bom, acho que vou voltar para minha função. Tô me sentindo melhor. É mesmo? Quanto a mim, eu vou dar uma escapulida para visitar minha garota. Sabe que eu sou um arauto oficial, né? Silêncio se paga com silêncio. Então fico calado para ter o seu silêncio? Ora. Tá bem, mas não exagera. Até logo. Se cuida. Achava que ele era só um puxa-saco qualquer. Mas não é que o sujeito é mais do que aparenta? Espera aí. Ele disse 3 anos atrás? Mas isso quer dizer... Parece que Dona Farnese... Anoitece. Farnese se algo deitava de errado para aqui não está certo. e olhava para a fogueira. Sempre que Vagabundo. olha fixamente Desculpa, gente. para as Tô com ódio dessa chamas, filha da... ela se lembra. Ele Ah, fazia. era ela? Não? Quando ela se deu conta, estava descendo as escadas da casa, como se fosse atraída por aquele som. Ele fazia um som apavorante, mas o pavor era tão insuportável que a fez abrir a porta. Inúmeras sombras aterrorizantes refletidas nas paredes das casas. O cheiro de carne humana queimando. Pessoas gritando. Ela não sabia dizer Ai, ó, tá se estava explicado por que ela é vibrando ou louca. praguejando. Foi então que a garotinha descobriu o segredo escondido pela noite. Que, atrás da fina cortina do mundo que ela conhecia, serpenteava pavor e medo. Do nada, alguém entregou uma tocha para a garotinha e ela jogou, mas só porque queria se livrar daquilo. Então, algo estranho aconteceu. As sombras ao redor balançaram todas de uma vez, acompanhando o movimento da tocha que ela havia jogado. Então, ela jogou mais uma. Foi aí que ela entendeu. Oxi! Toda vez que jogava uma tocha, as sombras dançavam ao redor da luz. Então, ela jogou mais outra. E depois, muitas outras. Em todas as vezes, as Ai, sombras gente, desculpa, reagiam, fiquei uma criança, eu tô como com se raiva. Ai, dançassem, meu Deus. como se tremessem. Sim, ela descobriu naquela noite que o mundo era uma fina casca que encobria um sinuoso turbilhão de pavor. Mas Gente, eu também tenho pra mim aprendeu como se livrar dele. Bastava Farnese guiar tá as destinada ao sombras, berrelite, mano. dançando junto, Ok. como se fosse Assim. parte delas. Que a Parece algo graça pra esteja com descobrir. ela. Que Deus abençoe esta menina. Muito bem, garotinha. É uma criança de Deus, os fiéis disseram. Talvez pela proximidade do calor das chamas, a garotinha sentiu um estranho calor subindo abaixo do umbigo. Essa lembrança excita Farnese. Olhando para aquela fogueira, Manter o cu, sua ela filha visualizava um homem ser queimado. aí. Meu Deus. E com essa imagem em mente, ela Não. se tocava, gemia de prazer, se abraçava e chorava, pois no fundo, ela sabia o quão doentio era isso. Bom dia. Obrigado por ter chegado ao fim de mais um episódio. Se tu não viu os anteriores, na descrição vai ter o link pra playlist que contém Juro, todos gente, os se eu tivesse episódios no mundo do em ordem. Berserk, eu A ia chave ser uma Pix filha tá da aparecendo puta. na Eu tela ia pra bater tanto aqueles nessa que puderem desgraçada, e era quiserem tanto tapa na colaborar cara dessa filha da financeiramente puta. com o projeto. Ai, O valor me gente, ajuda eu a ia manter essa virar qualidade, esses padre porque eu não sou o louco. único envolvido no projeto. Enfim, a mesma coisa que Só eu que em vez de falo matar todo dia. herege, eu ia Quem matar os manda outros Pix, teu padres. nome aparece Filho no da próximo vídeo. puta. Então vamos aos nomes dos que mandaram desde o último vídeo. Gente, eu queria falar que eu achei muito André interessante Elias de um Leles negócio Vilaca, que Leles Vilaca, foi... Mário Eduardo da Silva, João Vitor Galan, André Esse negócio de
de destino, né? Sempre é falado. Eu acho muito interessante que, por exemplo, eu penso, o Griffith, ele acha que o destino dele é isso. Mas aí o Gustavo não acredita nisso, mas suponhamos que o Gustavo acreditasse que ele tem um destino e é tal destino. Da Silva, Lennon Augusto Calgaroto, Só que Daniel Marques, o destino do Gustavo, que o Gustavo quer, é diferente, que é o sonho dele, né? Pablo Rodrigues, E o, por exemplo, do Griffith, que ele acha que é o destino do Gustavo, Jackson Kainan da Costa, João que nem Paulo o- Moreira, Matheus Cazone, a mão de Patrick Deus Della achando Via, que o destino João Pedro do Gustavo é Araújo, morrer, Daniel tá ligado? Nascimento de Aguiar, é do Aleph destino Arnold, dele, mas aí a Fred gente vê que Müller, não é, Severo, ou seja, talvez o Thales destino de Scali, todo mundo é Kaique morrer pro Natanael Gustavo, tá Camargo, ligado? E eles estão Arthur achando que não, Henrique que eles vão Oliveira, reinar. Rony Ai, Camargo, Daniel Henrique sonho. Mariano, Christian Rebouças Episódio bom, tá? Estevam, Só passei raiva Alexandre nessas graças. Vitorino, Amos Gabriel Muti, Joalisson da Silva Santos Ixi, Soares, vontade de levar um Daniel terapeuta pro mundo do Paulo Berserk, Martins só de tem gente Oliveira, louca. Felipe Dubielha, Henrique Ferreira, Marcos Pereira, Walter Wallace Menezes, Vinícius Cardoso, Leonardo Fabiano de Oliveira, Gustavo Henrique Ferreira, Jefferson Jesus, Edmundo Ribeiro Wigner, Arthur Muito Gonçalves bom, muito Aguiar, Felipe Aparecido, Sterling Mendes e, por fim, Diogo Fernandes Cardoso. Muito obrigado e até a próxima.